Bhagavad Gita, um livro que retrata as nossas guerras íntimas, as nossas dificuldades aqui no mundo e nos dá as possibilidades de alcançarmos padrões superiores de entendimento, padrões superiores de raciocínio dentro dos padrões cósmicos de interação com o mundo e conosco mesmos para nos tornarmos espíritos livres. E o Bhagavad Gita nos mostra as nossas guerras íntimas, mas mostrando para nós que os nossos conflitos nos impedem de ouvir os búzios sagrados dos santos, dos espíritos puros, dos espíritos superiores, que nos convidam à grande transformação íntima. E essa transformação íntima é uma grande luta, e que Krishna e Arjuna, e aqui nos relata de uma forma bem simbólica, em que Krishna e Arjuna estão numa carruagem, em luta contra os inimigos. A carruagem é puxada por muitos cavalos. A carruagem é o nosso corpo. Os muitos cavalos são os muitos conflitos que nós carregamos. Entendendo assim, fica mais simples e mais objetivo o nosso estudo. Porque o ciclo da vida nos convida sempre a lutarmos com todos os nossos conflitos para educarmos-los para a nossa caminhada, para nosso empreendimento como espírito imortal. Conversa 8. Indestrutível e eterno Brahman. Arjuna disse: o que é aquilo que se chama Brahman? E que é aquilo que se chama Atman? O que é a ação, ó alma suprema? O que é o material e o que é o divino? O que é o sacrifício e como pode ser realizado por uma pessoa encarnada? E como é que, ó Madhusudana, aquele que conheceu Atman te conhece a ti no momento da sua morte? Madhusudana quer dizer o matador do demônio Madhu, e ele se refere a Krishna dessa forma. Certamente que o demônio não é um ser. São demônios, muitas das vezes citados pelos indianos, são padrões mentais que agem como verdadeiros adversários nossos. Como lá no início nós vimos que todos os nossos parentes são nossos adversários, estão no exército inimigo, porque nós temos que lutar contra um conjunto de fatores para transcendermos a realidade da vida, para buscarmos a transcendência do amor e das realizações superiores. Então aqui ele chama Krishna de Madhusudana, porque é aquele que tira-nos dos caminhos dos equívocos. E as dúvidas dele, que vai ser respondida por Krishna, é o que é Brahman, o que é a alma. Brahman, Deus Supremo. Atman, a alma. O sacrifício, o que é material, o que é divino. Como nós devemos realizar um sacrifício aqui na vida, de que forma? E como conhecer a alma e conhecer a Krishna. O Senhor Krishna disse: o indestrutível e mais elevado é Brahman. A essência do ser humano é o Atman. O que proporciona a vida dos seres encarnados chama-se ação. A essência nós como seres humanos é a nossa alma, o nosso espírito, a nossa centelha divina. Essa é a nossa essência, o nosso Atman. Para virmos a vida, tem que ter uma ação. O conhecimento sobre o material está relacionado com a minha natureza transitória, enquanto que o conhecimento sobre o divino está relacionado com o Parusha. O conhecimento sobre o sacrifício mais alto está relacionado comigo, neste corpo, ao melhor dos encarnados. E Parusha depende da fonte do período histórico, significa o homem cósmico, a consciência, o princípio universal. Então, o divino está relacionado com o Parusha, com o homem cósmico, com a consciência, com esse princípio universal de amor, de sabedoria, de entendimento. Por isso, a importância que devemos dar ao entendimento e ao raciocínio daquilo que se quer passar, que se precisa passar na informação e como precisamos entender essa transformação. Portanto, nós temos que entender que tem o conhecimento material, aquele transitório, que em cada momento vai se aperfeiçoando. E nós temos também o lado divino, que é a essência de cada um de nós. Aí, estar reencarnado é um grande sacrifício, para quem é um espírito superior, claro.
E ele vem aqui em missões sublimes como Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros. Agora, as nossas ações e as consequências nossas com essa encarnação vai definir os proveitos que nós vamos tirar. E aquele que, ao partir do seu corpo, é consciente apenas de mim, no momento da morte, sem dúvida, entra na minha existência. Essa questão, muitas vezes, se a gente não transcender muito o pensamento, a gente não vai conseguir entender. Porque ele fala que no momento da transição, no momento da morte, no momento de sair do corpo, você tem que focar o pensamento na espiritualidade superior. E assim, você vai ser conduzido para essa situação. Mesmo que você tenha que passar por processos de reparação no plano espiritual inferior, você lembrando de Krishna, lembrando de Cristo, certos espíritos não se aproximam de você. Porque nas regiões inferiores é proibido falar o nome de Cristo, é proibido falar Jesus, é proibido falar Krishna. Proibido, logicamente, por aqueles espíritos que se sentem dono daquele reduto. Mas se você tem essa consciência de pensar, sentir e tentar sorver essa essência divina, logicamente que você não vai estar naqueles antros de sofrimento. Lembre-se que André Luiz, no filme Nosso Lar, no livro também, quando ele fala assim, deve existir um ser superior que governa isso tudo, tem que ter um ser superior que criou tudo isso que tem aqui. Foi a oração que ele fez. Ele foi socorrido, foi amparado, foi levado para Nosso Lar. Assim, nós temos que desenvolver e ampliar a nossa consciência, buscando pensar sempre no Senhor Krishna, para estarmos em patamares mais elevados, estarmos em patamares superiores. Qualquer que seja o estado habitual de alguém, no final da sua existência no corpo, esta pessoa fica nesse mesmo estado, Akaunteya. E ali ele faz a seguinte observação, isso deve ser entendido à luz do conhecimento sobre a natureza multidimensional do universo. À medida que a gente nasce, a gente vai crescendo, então, e vai ganhando malícias, maldades. E algumas pessoas vão trabalhando essas malícias, essas maldades. Outros são ingênuos, vão ingênuos o tempo todo. Ao chegar numa fase da vida, você volta àquela questão como criança, já observaram? Então as pessoas vão, depois de uma certa idade, eles vão retroagindo e se tornando quais crianças. Aí fala, tá caduco, tá com isso, tá com aquilo, mas ele está no estágio de reencontrar a sua pureza de coração, mesmo que seja forçada. É o entendimento que a gente tem, certo? E aí, o organismo já não reage mais como reagiria, já não tem mesmo as disposições que tinha, tal qual uma criança. E algumas pessoas ficam ainda muito tempo deitado e às vezes nem anda mais, fazendo um processo de transição. É mais ou menos isso que nós vamos entender. Então, no momento final, quando você vai se desapegando das coisas materiais e vai se elevando para as entidades superiores, para a espiritualidade superior, você vai mantendo o seu pensamento com qualidade e assim você vai chegar no plano espiritual com qualidade. Nós não podemos ficar deixando a nossa mente vagando para lá e para cá, sem ter um objetivo superior e sem ter o treino, que é treino, da oração, da meditação, sobre pensamentos mais elevados, sobre como devemos agir, como devemos interagir. Portanto, lembra-te sempre de mim e luta. Aspirando a mim, com a mente e consciência, entrarás em mim infalivelmente. É logicamente que ninguém vai ficar o tempo todo pensando em Krishna ou em Cristo. Mas nós temos que desenvolver o sentimento de pensar e lembrar de quem é que gerencia as nossas consciências, que gerencia todo o processo de evolução da Terra. Podemos cometer erros pelo livre-arbítrio, mas o gerenciamento da consciência para estar aqui e ali e nos dar as próximas fases da evolução, devemos manter nosso pensamento em Krishna. Tendo alcançado a paz, com a ajuda do yoga, sem distrair-se com nada mais, refletindo constantemente sobre o Altíssimo, alcança o mais alto Espírito Divino.
Aí, quando nós vamos prosseguindo dentro da nossa religiosidade, dentro da nossa espiritualidade, mantendo firme o nosso pensamento, sem distrair nos objetivos maiores que temos que fazer, que é uma atitude difícil para nós ocidentais, e refletindo constantemente sobre esse Altíssimo que nos governa, que nos ilumina, que nos dá todas as oportunidades, nós vamos estar nos aproximando dele. Por isso a necessidade de não ficarmos pensando em coisas ruins, de não ficarmos pensando em coisas desagradáveis e procurarmos sempre nos elevar e nos construir para que as realizações do amanhã sejam sempre de paz e de harmonia. Quem sabe tudo sobre o eterno onipresente Senhor do mundo, aquele que é o mais subtil do subtilíssimo, que é o fundamento de tudo, que não tem forma e que brilha como o sol por detrás da escuridão. Aqui é muito importante nós entendermos que subtil, subtilíssimo, é mais do que sutil. Uma coisa muito delgada, muito fina, muito... É tipo uma folha de papel de seda, vamos dizer assim, fazendo uma comparação material. Ou seja, é alguma coisa muito sensível, muito translúcido. Então, o Eterno Senhor, ele é uma essência. Mas é uma essência que envolve todo o universo. Por isso, nós temos que manter esse fundamento de que tudo está imerso nesse brilho divino, nessa vibração divina. Quem no momento da partida não desvia sua mente nem amor permanecendo no yoga, e quem abre a passagem para a energia entre as sobrancelhas alcança o Espírito Divino Superior. Aí nós temos o Yoga com letra maiúscula, que na união com o Ishvara, ou o Criador, então permanecendo no Yoga, na religiosidade superior, e o Yoga com letra maiúscula, porque você já alcançou um nível de entendimento para manter essa união com o todo, com a essência divina, mantendo a sua consciência mais próxima possível da espiritualidade superior. Mas não adianta tentar fazer esse exercício e ficar fazendo coisa errada, que vai complicar para você. Então nós temos que treinar, nos aproximar da espiritualidade superior, mas esse treino tem que ter embasado em bons sentimentos, em bons ideais. A energia do Atma, que é o 42 ali, a energia... Ver a explicação no verso 8.12. Caso contrário, essa declaração não fará sentido. Para mais explicações, ver 2. Mas aqui, abrir a energia entre a sobrancelha é abrir a evidência. Abrir a percepção psíquica, abrir a percepção superior. Então, se nós procurarmos abrir essa nossa percepção superior, ampliar esse nosso entendimento, nós vamos estar sintonizando e mais facilmente despertaremos para as realidades espirituais. Certo? Então, como a questão da evidência não parece não ser muito trabalhada pelo autor, aqui está mostrando que você tem que desenvolver a sua evidência. Principalmente no momento da morte, você tem que se esforçar para que toda a sua energia seja para ampliar as suas percepções psíquicas. O caminho que os seres humanos conhecedores chamam o caminho para o eterno, que os guerreiros espirituais percorrem através do autodomínio e da libertação das paixões, que os brahmacharias percorrem, descrever-te-ei este caminho sumariamente. Então, brahmacharia é quem educa suas energias sexuais, faz um trabalho de controle e de educação das energias sexuais. Então, ao buscarmos a liberdade das nossas paixões, ódio, inveja, raiva e tantos outros, buscando um autodomínio para nos aperfeiçoarmos, para nos aprimorarmos, é onde nós vamos alcançar a plenitude do nosso ser, a plenitude da nossa caminhada para Deus. Tendo fechado todas as portas do corpo, os órgãos dos sentidos sob o seu controle, tendo colocado a mente no coração, dirigindo o Atman para o Supremo, tendo se estabelecido firmemente no Yoga.
Então, todas as perguntas do Ajna vai passando, nos mostrando a nossa necessidade de buscarmos a transcendência, de buscarmos a amplitude dos sentidos, a amplitude do conhecimento. Para alcançarmos, então, essa plenitude é necessário alguns degraus a mais de percepção, de entendimento. Por isso, saber desligar os órgãos dos sentidos para manter a nossa alma ligada ao Ser Supremo, a Deus. Logicamente que para conseguirmos tudo isso, nós temos que ter agido durante a nossa vida com bondade, com discernimento, procurando não cometer erros, não fazer absurdos. Caso contrário, a nossa consciência não nos permitirá manter essa sintonia. Cantando o mantra de Brahman, A1, e sendo consciente de mim, quem quer que deixe assim o seu corpo alcança a meta suprema. Pronuncia-se A-O-1. Assim soa o Prandava, em tons agudos e suaves. O fluxo da consciência brahmânica. Então, esse mantra que os indianos usam muito, né? A-Um, e vai fazendo assim longo tempo. É bom também para melhorar um pouco a voz. Vai mudando a nossa sintonia, segundo o entendimento indiano, segundo o ensinamento do Krishna, e vai fazendo com que fica mais fácil de alcançarmos patamares superiores de entendimento, de alcançar a meta suprema. Aquele que pensa constantemente apenas em mim, sem ter nenhum outro pensamento, ao partar, alcança-me facilmente. No nosso estado de entendimento, é difícil nós entendermos como que é ficar pensando o tempo todo em Krishna. Mas, conforme a gente vai ampliando o estado de entendimento, a gente vai vendo que todo o pensamento do bem, todo o objetivo do bem maior, de uma compreensão maior da vida, leva-nos a sintonizar com a espiritualidade superior. É uma espécie de oração que vai nos impulsionar para o Pai de misericórdia eterna. Ao chegar a mim, tais Mahatmas nunca voltam a nascer nesse transitório vale de lágrimas. Eles alcançam a perfeição mais alta. Então, quando você atingir o grau de perfeição, onde a sua consciência atingir os patamares mais superiores da consciência, você vai estar fora dos princípios de reencarnação aqui na Terra. Mas isso leva milhões de anos. Aqueles que moram nos mundos antes do mundo de Brahman, encarnam de novo. Ó Ajna. Por outro lado, aqueles que me alcançaram não têm que nascer. Então, conforme Paulo falava no sétimo céu, nos céus superpostos. Hoje nós vemos as camadas da atmosfera. Então, quanto mais acima você estiver, mais tempo você poderá ficar no plano espiritual. E nascem condições de cumprir missões. Aqueles que moram nos mundos antes de Brahman, encarnam de novo. Ó Ajna. Por outro lado, aqueles que me alcançam não têm que nascer. E ali tem o número 45, Brahman. Krishna refere-se a dimensões espaciais, a dimensão mais alta da morada de Ishvara. Portanto, nós que já conhecemos, sabemos que existem cidades no mundo espiritual. Quanto mais alta for essa cidade, mais purificados são os espíritos que estarão lá. Mais capacitados para entender, para compreender, estarão em patamares muito superiores, até mesmo fora da atmosfera da Terra. Alcançar esse patamar significa que você pode ficar muito tempo no espaço. Quem sabe do dia de Brahman, que dura 1000 yugas, e da noite que termina depois de 1000 yugas, conhece o dia e a noite. Tem aquele númerozinho 46 ali, que é o yugas, a medida do tempo que se usa nos Vedas. O dia e a noite de Brahman constituem o ciclo das pulsações cósmicas, o qual consiste na criação do mundo material, o seu desenvolvimento subsequente, o fim do mundo e pralaya. Então, a questão do fim do mundo está até entre aspas ali, porque não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo.
E essa noite de Brahman, é quando os homens deixam de acreditar em Deus, deixam de pensar em Deus, deixam de agir com forma consciente de uma pessoa que acredita num ser superior. Então, essa é a noite. E o dia é quando as pessoas estão desenvolvendo a fé, estão buscando um raciocínio de fé, de esperança, de fraternidade, quando estão vivenciando a sua espiritualidade. Por isso, o dia de Brahman é o momento em que nós estamos, como humanidade, despertos para a luz. Ao começar o dia, todo o manifestado emana do não manifestado. Quando a noite cai, todo o manifestado se dissolve no que se chama não manifestado. Aí a gente tem que ver que quando nós estamos no dia, nós vamos caminhando e tudo manifesta, tudo emana do não manifestado. Nós estamos sintonizando, é dia, estamos tendo fé, então estamos se buscando sintonizar com as energias divinas. Quando é a noite, tudo se dissolve no que se chama não manifestado. Por quê? Perdemos a fé, perdemos a esperança, perdemos os melhores sentimentos. Então a noite é o momento em que as pessoas deixam de ter fé em Deus, deixam de fazer o bem. E o dia, quando as pessoas têm fé em Deus, quando as pessoas fazem o bem. Então tudo emana o bem. Por isso a autoeducação de cada um de nós é importante. Ao cair a noite, toda a multidão dos seres nascidos desaparece. Ao chegar o dia, os seres, de acordo com a ordem mais alta, aparecem novamente. Por que desaparecem esses seres nascidos? Os homens físicos? Porque ele fala assim, vai morrer todo mundo. Num dado momento, acontece quando os homens entram para essa noite do tempo. Num dado momento, na noite do tempo no sentido de deixar de acreditar em Deus, esses homens vão entrando num processo de degradação tão grande que eles desaparecem. E quando nasce o dia, vem, de acordo com a ordem mais alta, começa a aparecer a vida daqueles que sobreviveram, vão se multiplicando, vão se reorganizando para reestruturar as nações novamente. Por isso, o processo de educação do espírito é tão importante. Por mais que a gente possa achar meio bobo essa situação, mas como que vai desaparecer todo mundo? Basta apertar um botão vermelho, que vai desaparecer muita gente. Basta um vírus que vai fazer desaparecer muita gente. Então, temos que começar a transcender o entendimento e buscar patamares superiores de compreensão. Mas também existe outro não manifestado que está muito acima do não manifestado e que também continua a existir quando todo manifestado desaparece. Por que ele está dizendo isso? Que existe o espírito. Tudo que tiver sobre um corpo físico na Terra que desaparece, o espírito continua vivo, continua resplandecente, continua irradiando. E um detalhe importante aqui, que ele está nos reportando um outro não manifestado. Porque é quando nós vamos entender que existe um ser superior. Este não manifestado chama-se o Perfeitíssimo e é conhecido como derradeira meta. Quem o alcançou já não volta. Isto é aquilo que reside em minha morada suprema. Então, na morada suprema tem esse Perfeitíssimo. É um estado vibracional onde reina a paz, a harmonia e a fraternidade. O entendimento e a troca de pensamento entre seres aperfeiçoados, ou até mesmo mais puros, faz com que todos tenham o mesmo padrão de conhecimento e de entendimento. Essa consciência superior, alcança-se através da devoção inabalável a apenas ela, dentro da qual permanece tudo o que existe e a qual permeia o mundo inteiro. Olha que interessante. Alcançar essa consciência superior, você tem que começar a se desligar das coisas do mundo. Você tem que começar a se desligar das coisas materiais. Tem que buscar estar sintonizado, estar buscando, estar elevado para a compreensão, para a construção de um mundo melhor, para a compreensão e a construção de um mundo de paz. Por isso,
O nosso trabalho de elevação, de reparação de erros, é tão importante para nos elevarmos, para crescermos. Agora contar-te-ei o melhor dos Bharatas, sobre o momento no qual os yogas que nunca regressam deixam seus corpos, e também sobre o momento no qual os yogas que têm que regressar deixam seus corpos. Então tem uma diferença entre o religioso que vai deixar o mundo e precisar de voltar, e aquele que vai deixar o mundo sem precisar de voltar. Morrendo com o fogo durante a luz do dia, na lua crescente do decurso de 6 meses do caminho norte do sol, os yogis que conhecem Brahman vão a Brahman. Então, morrendo durante o dia, quando o sol está no seu hemisfério de vida, no caso a Índia está no hemisfério norte. Então, se você morre de dia com o sol, na época que o sol está acima do Equador, para quem está no hemisfério norte, abaixo do Equador para quem está no hemisfério sul. Como lá está no hemisfério norte, ele vai se referir ao hemisfério norte. Então vejamos. Essas pessoas, então, se conhecerem a Brahman, eles vão estar em Brahman, e esse é o caminho que eles vão buscar a redenção. Perigo é morrer de noite. Morrendo no fumo, durante a noite da lua minguante no decurso dos 6 meses do caminho sul do sol, os yogis que obtêm a luz lunar regressam. Então, no caso do hemisfério norte, é no período do inverno, ou no período em que o sol está no hemisfério sul, passou o Equador, está no hemisfério sul. Se a pessoa morrer à noite, principalmente da lua minguante, ele está em situação difícil. No mundo espiritual, ou seja, ele vai precisar de retornar, precisar de passar por um processo reencarnatório. É importante que a gente entenda que esse conceito tem mais de 5.000 anos. E, logicamente, que tinha toda uma programação voltada para as encarnações e desencarnações nesse sentido. Hoje, tem outras concepções, outros conceitos, mas nós temos que parar para pensar sobre isso. Nós temos que procurar entender, porque morrer na noite de lua minguante, com o sol fora do seu hemisfério, então é um caso a se pensar. Luz e escuridão, estes são 2 caminhos que existem eternamente. Pelo primeiro caminham aqueles que já não regressam, e pelo segundo, aqueles que têm que regressar. Então, nós temos que regressar muitas vezes porque ainda temos nossas imperfeições, temos nossos medos, nossas angústias, nossas invejas, nossas mágoas, nossos ódios, e com isso nós temos que buscar alcançar essa perfeição, buscar alcançar esse caminho que nos conduz a um patamar superior de entendimento. Conhecendo esses 2 caminhos, que o yogi nunca se extravie. Por isso, ser inabalável no yoga. Ó Arjuna. Entendendo que tem o caminho bom e o caminho ruim, nós temos que ser muito inabalável na nossa fé, na nossa forma de crer. Porque é somente assim que vamos ter um despertar para o mundo espiritual, muitas das vezes aqui mesmo na Terra, preso ao corpo físico. Mas, ao chegarmos no plano espiritual, se fizermos por onde melhorarmos-nos, nós vamos começar a ter oportunidades superiores de entendimento e de vida, tanto no mundo espiritual quanto em encarnações posteriores aqui na Terra. O estado dos Vedas, a realização de sacrifícios, de façanhas ascéticas e de boas obras dão os seus frutos. Então, tudo que você faz pelo outro, as boas obras, uma vida ascética, não é você simplesmente se isolar numa montanha e ficar lá isolado do mundo. É você saber não se contaminar com o mundo. Você vai viver a sua vida aqui, vai passar por todos os caminhos, mas mantendo-se na íntegra, mantendo-se em patamares superiores de entendimento. Mas os yogis que possuem o conhecimento verdadeiro elevam-se por cima de tudo isso e alcançam a morada suprema. Então, passar por todos os momentos adversos, por todas as situações adversas, porque aí, quando ele fala que o yogi que possuem conhecimento verdadeiro, que estão preparados espiritualmente,
eles são superiores ao dia e à noite. Eles transcendem, eles elevam-se. Assim diz a 8ª conversa entre Sri Krishna e Arjuna nos gloriosos Upanishads, o bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do Yogi, chamada indestrutível e eterno Brahman. Buscar transformarmos-nos intimamente e constantemente é uma tarefa importante para que nós captamos pelo mecanismo da intuição, que aqui no texto é chamado de ouvir as músicas do búzio sagrado. Na Bíblia fala despertar com a trombeta dos anjos. É uma forma de você afinar o dial da intuição para você ouvir a música divina, para você ouvir o chamado do Senhor. Com isso, as nossas lutas serão menos acerbas, porque já teremos nos livrado do excesso de bagagem e os nossos conflitos não serão puxados por uma carruagem de muitos cavalos fogosos, porque já teremos menos defeitos para corrigir, menos problemas para reparar e já temos compreensão suficiente para darmos os passos na busca da nossa realização, na busca da nossa compreensão. Porque as nossas guerras íntimas sempre existem, até que adquiramos a condição de espírito puro. Porque o ciclo da vida, tanto cá como lá, ou seja, tanto no mundo físico como no mundo dos espíritos, a guerra íntima, interna de cada um de nós, tem o peso e a força que cada um dá conta de suportar, dá conta de carregar. Suportando as adversidades, vivenciando o sentimento de amor com mais tranquilidade, os ciclos da vida ficam mais próximos, ficam mais perto, e damos conta de alcançar a plenitude do nosso ser. Que nos preparemos a cada dia para o grande trabalho de transformação íntima, para o grande trabalho de elevação de nossos sentimentos, para que quando o amanhã, aquele amanhã nos bater a porta, nosso espírito está devidamente preparado para se reajustar perante as leis eternas e saber caminhar com segurança para a eternidade.